Imagine uma época muito antes das grandes pirâmides do Egito apontarem para as estrelas. Imagine um mundo milhares de anos antes das primeiras cidades serem construídas na Mesopotâmia. Essa era uma época em que se pensava que a humanidade era simples. Éramos caçadores-coletores nômades, movendo-nos com as estações, sobrevivendo dia a dia. Essa é a história que contamos a nós mesmos por muito tempo. Era uma progressão organizada e linear. Primeiro a agricultura, depois as cidades, depois a cultura complexa e os grandes monumentos. Mas e se essa história, essa linha do tempo confortável, estivesse errada? E se algo extraordinário tivesse acontecido muito antes do que jamais sonhamos ser possível? É uma pergunta que causa um arrepio na espinha da história. No coração das colinas do sudeste da Turquia, um segredo permaneceu enterrado por milênios. Estava escondido sob um monte artificial, uma colina barriguda, que é o que Göbekli Tepe significa em turco. Por gerações, fazendeiros locais andaram sobre essa terra, às vezes encontrando pedras estranhas e esculpidas. Eles viam aquilo como apenas mais uma colina, talvez um cemitério antigo. Ninguém suspeitava que logo abaixo da superfície estava uma descoberta que mudaria completamente nossa compreensão do passado antigo. Eles estavam, sem saber, pisando no topo do primeiro templo conhecido do mundo, uma estrutura tão antiga que faz Stonehenge parecer uma construção recente. O universo, parece, está sempre cheio de surpresas. A história de sua descoberta começa com um arqueólogo alemão chamado Klaus Schmidt. Em 1994, ele visitou o local. Ele havia lido relatórios sobre fragmentos incomuns de sílex encontrados lá e teve um pressentimento de que era algo mais. Quando viu os enormes pilares de calcário em forma de T espreitando do chão, ele soube instantaneamente. Aquilo não era um assentamento comum. Era algo monumental. Um projeto de escala e ambição incríveis. Ele percebeu que não estaria escavando por algumas temporadas. Ele dedicaria o resto de sua vida a desvendar os segredos enterrados naquela colina. Ele havia tropeçado em uma revolução na arqueologia, uma janela para uma época esquecida da história humana. O que Schmidt e sua equipe começaram a desenterrar era de tirar o fôlego. Era um complexo de enormes cercados circulares. No centro desses círculos, erguiam-se pares de enormes pilares em forma de T, alguns atingindo mais de 5 metros de altura e pesando até 20 toneladas. Estas não eram rochas brutas e não trabalhadas. Elas eram elegantemente esculpidas com relevos intrincados de animais raposas, javalis, cobras, abutres e escorpiões. Estas eram as obras-primas de um mundo perdido, uma galeria de arte pré-histórica que falava de uma profunda conexão com o mundo natural e um sistema simbólico sofisticado que estamos apenas começando a decifrar. A escala disso era simplesmente impressionante. O fato mais surpreendente sobre Göbekli Tepe é a sua idade. A datação científica nos diz que essas estruturas foram construídas há mais de 11.500 anos. Deixe esse número afundar. Isso é cerca de 6.000 anos antes de Stonehenge ser erguido. É mais de 7.000 anos mais antigo que a Grande Pirâmide de Gizé. Ele remonta a uma época logo antes do fim da última era glacial, um período conhecido como Neolítico Pré-Cerâmico. Este era um mundo sem escrita, sem a roda e, o mais importante, sem ferramentas de metal. Esses incríveis megálitos foram extraídos, transportados e esculpidos usando nada mais do que martelos de pedra e lâminas de sílex. Essa descoberta nos apresenta um profundo quebra-cabeça cósmico. As pessoas que construíram Göbekli Tepe não eram agricultores vivendo em aldeias estabelecidas. As evidências sugerem que eram caçadores-coletores nômades. De acordo com a antiga história dos livros didáticos sobre civilização, pessoas como essas não deveriam ter sido capazes de construir algo tão complexo. A arquitetura monumental deveria ser o produto de sociedades agrícolas,
onde os excedentes de alimentos permitiam uma força de trabalho especializada e uma estrutura social hierárquica. Como bandos de nômades, constantemente em movimento, poderiam organizar o trabalho, extrair a pedra e se sustentar para criar uma empreitada tão colossal? Pense no esforço envolvido. Centenas de pessoas teriam sido necessárias. Eles tiveram que extrair esses pilares de várias toneladas de um planalto de calcário próximo. Tiveram que transportá-los, sem animais de carga ou rodas, para o topo da colina. Então, tiveram que erguer esses gigantes no lugar e esculpi-los minuciosamente com figuras detalhadas de animais. Isso exigia planejamento, coordenação e uma visão compartilhada que poderia durar por gerações. Implica um nível de organização social muito mais complexo do que jamais pensamos ser possível para caçadores-coletores. Eles não estavam apenas sobrevivendo, estavam criando algo para a eternidade. Göbekli Tepe nos força a fazer uma pergunta revolucionária. A religião veio antes da agricultura? A visão tradicional era que a necessidade da agricultura levou as pessoas a se estabelecerem, o que então deu origem a sociedades complexas e religião organizada. Mas este local sugere que o oposto pode ser verdadeiro. Talvez o desejo de se reunir para rituais compartilhados, de construir um lugar sagrado para se conectar com o cosmos, tenha sido o que impulsionou as pessoas a inovar. Talvez a necessidade de alimentar as centenas de trabalhadores neste local de construção espiritual tenha sido o catalisador que desencadeou a própria revolução agrícola. Então, o que era este lugar? Que propósito ele servia para essas pessoas antigas? A ausência de qualquer evidência de assentamento permanente, sem casas, sem lareiras para cozinhar, sugere fortemente que não era uma cidade ou uma aldeia. A teoria mais amplamente aceita, defendida pelo próprio Klaus Schmidt, é que Göbekli Tepe era um templo, ou, mais precisamente, um complexo de templos, um centro espiritual regional. Pode ter sido um local de peregrinação sagrada onde diferentes clãs de caçadores-coletores se reuniam periodicamente para rituais, banquetes e cerimônias. As esculturas de animais podem representar guardiões espirituais, totens ou figuras de sua mitologia. Outra teoria convincente olha para as estrelas. Poderia Göbekli Tepe ter sido um sofisticado observatório astronômico? Alguns pesquisadores apontaram para possíveis alinhamentos dos pilares com estrelas ou constelações específicas, como teriam aparecido no céu 12.000 anos atrás. A Pedra do Abutre, um dos pilares mais famosos, é particularmente intrigante. Alguns interpretam suas esculturas de um escorpião, um abutre e um homem sem cabeça como um mapa estelar, possivelmente retratando um devastador impacto de cometa que ocorreu por volta daquela época. É uma ideia tentadora que esses antigos construtores não estavam apenas olhando para o mundo ao seu redor, mas também eram observadores atentos do oceano cósmico acima. O mistério se aprofunda quando consideramos as esculturas. Os próprios pilares em forma de T são claramente figuras humanas estilizadas. Podemos ver braços e mãos esculpidos em seus lados, apontando para tangas. Mas eles não têm rostos. Por quê? Eles foram feitos para representar ancestrais, seres sobrenaturais ou deuses. E quanto aos animais? Quase todos são criaturas perigosas e poderosas, predadores e carniceiros. Há muito poucas imagens dos veados ou gazelas que essas pessoas caçavam para se alimentar. Isso sugere que a arte não era sobre a vida cotidiana, mas sobre um mundo simbólico mais complexo de medo, respeito e poder espiritual. E então há a parte mais intrigante da história de Göbekli Tepe. Depois de usar esses recintos por séculos, ou talvez milênios, seus criadores fizeram algo extraordinário. Eles deliberadamente e cuidadosamente enterraram todo o local. Eles encheram os círculos com terra, rocha e ossos de animais, criando a colina artificial que o preservou perfeitamente por mais de 10.000 anos.
Por que eles enterrariam sua própria criação sagrada? Foi para protegê-la? Foi porque seu propósito foi cumprido? Ou suas crenças mudaram, compelindo-os a deixar seus antigos deuses descansarem? Este ato final é talvez o maior mistério de todos. A existência de Göbekli Tepe causa ondas em nossa compreensão do mundo antigo. Mostra que não foi uma maravilha isolada. Perto dali, outros locais semelhantes estão sendo descobertos, como Karahan Tepe, sugerindo que toda uma civilização esquecida prosperou nesta região da Turquia. Não foram apenas algumas construções aleatórias, mas parte de um fenômeno cultural generalizado. Isso levanta a questão das origens. Esse conhecimento surgiu espontaneamente, ou foi o legado de uma cultura muito mais antiga, ainda não descoberta, uma civilização perdida que existiu durante a Era Glacial? Tais ideias são especulativas, mas Göbekli Tepe as faz parecer um pouco menos ficção. Quando colocamos Göbekli Tepe ao lado de outras maravilhas antigas como Stonehenge, na Inglaterra, ou as pedras de Karnak, na França, vemos um padrão global. Através de continentes e milênios, a humanidade sentiu um profundo desejo de construir grande, de organizar pedras maciças em alinhamento com o cosmos e de criar espaços sagrados. Mas Göbekli Tepe é o mais antigo de todos, o projeto original. Ele se destaca como o ancestral de toda a arquitetura megalítica subsequente. Ele prova que a capacidade de grande visão, engenharia complexa e profunda expressão espiritual não é um desenvolvimento recente. Tem sido parte da história humana desde o seu alvorecer. A descoberta de Göbekli Tepe é uma lição de humildade. Ela nos lembra que a história não é um livro fechado. O passado não é uma coisa morta e estática. Está vivo com segredos esperando para serem desenterrados. Escavamos apenas cerca de 5% do local de Göbekli Tepe. Que outros círculos, que outras esculturas, que outras pistas cósmicas esperam sob o solo? Cada nova descoberta tem o potencial de adicionar outro capítulo à nossa história, de mudar tudo o que pensávamos saber sobre quem somos e de onde viemos. O chão sob nossos pés é uma biblioteca do tempo, e acabamos de começar a ler a primeira página. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, pense nos construtores de Göbekli Tepe. Pense naqueles caçadores-coletores, 12.000 anos atrás, de pé em sua colina, olhando para as mesmas estrelas que vemos hoje. Eles eram impulsionados por perguntas, por admiração, pela necessidade de encontrar seu lugar no universo. Eles esculpiram suas perguntas na pedra, deixando uma mensagem através de um oceano de tempo para nós encontrarmos. Seu templo silencioso em uma colina turca nos desafia a continuar perguntando, a continuar explorando, e a lembrar que os maiores mistérios da jornada humana ainda podem estar lá fora, esperando no escuro, prontos para serem trazidos à luz.